Bom dia, meu nome é Vivian Bonfim Cruz e eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho de cônicas de Lema, que é cônicas na métrica da soma. Então, as cônicas que eu vou representar aqui, no caso, vai ser a elipse, a hipérbole e a parábola. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre a elipse, né? A elipse, a gente tem dois focos e ela é determinada por um parâmetro A, né? Que esse parâmetro A tem que ser maior que a distância entre os focos dividido por 2, certo? Além desse parâmetro A, a gente tem o parâmetro C, né? Que é dado por essa distância entre os focos dividido por 2, é a metade da distância entre os focos. E, no caso, a gente vai ter, então, que o nosso parâmetro C, ele vai ser menor que o parâmetro A. Na equação da elipse, né? Então, a gente define aqui a elipse como um ponto ele vai pertencer à elipse se a distância do ponto ao foco 1 mais a distância do ponto ao foco 2 for igual ao nosso parâmetro 2A. A nossa equação, ela vai estar determinada nos eixos coordenados com centro 0, 0. E o eixo focal, ele vai estar no eixo OX, né? Agora, a gente vai determinar isso na métrica da soma. Então, lembrando que na métrica da soma, a gente pega a soma dos módulos, né, da diferença das coordenadas. Então, a distância entre dois pontos na métrica da soma vai ser exatamente isso. Então, a gente vai pegar aqui uma elipse de centro 0, 0, e eu escolhi os focos no eixo X, né, nos pontos menos 4, 0 e no ponto 4, 0. O eixo maior, né, que é o nosso 2A, vai ser igual a 10. Foi esses parâmetros que eu defini para a minha elipse. Então, na definição da elipse, né, com esses parâmetros, um ponto qualquer vai pertencer à nossa elipse se a distância entre o ponto ao foco 1 mais a distância do ponto ao foco 2 for igual ao nosso 2A, né? Isso é a definição que a gente tem. Agora, lembrando que a gente vai fazer isso na métrica da soma. Então, a gente define que a distância do ponto P ao nosso foco 1, na métrica da soma, né? A gente vai pegar o x menos o menos 4 e o y menos 0. E na mesma coisa com a distância do ponto ao foco 2, né? Então, a gente ficou exatamente com esses parâmetros. Lembrando que o nosso 2A a gente definiu como sendo igual a 10. Então, na nossa equação, a gente vai ter que o ponto vai pertencer à elipse se a soma, né, dessas distâncias for igual a 10. Então, com isso, a gente define que a equação da nossa elipse vai ser dada por duas vezes o módulo de y, mais o módulo de x mais 4, mais o módulo de x menos 4 tem que ser igual a 10. Então, essa é a equação da elipse que a gente definiu. Agora, a gente pode tentar analisar essa elipse geometricamente. E como é que a gente faz isso? A gente vai observar os módulos, né? Que valores os módulos desses que a gente pegou aqui podem tomar. Então, primeiro eu considerei o módulo de x, o módulo de y na parte positiva, né? Então, o valor de y sendo um valor positivo. E analisei a posição do x aqui na nossa reta numérica. Então, a primeira parte foi o x sendo maior que 4 e x sendo maior que menos 4. Com esses valores, eu obtive a equação de uma reta, né, que é y igual a menos x mais 5. Foi a equação 1. No caso 2, o nosso x agora está entre o menos 4 e 4. E, novamente, o y está na parte positiva, né, do eixo das ordenadas. Com isso, eu obtive a equação 2, que é y igual a 1. No nosso caso 3, o nosso x agora, ele vai estar... ele vai ser menor que menos 4 e menor que 4 também. Com isso, né, a gente obteve os nossos valores dos módulos e a equação obtida foi y igual a x mais 5. Foi a equação 3. Agora, eu vou fazer a mesma análise
na posição do x, né? Só que agora considerando o nosso y na parte negativa do eixo das ordenadas. Eu obtive aqui a equação 4, né? Y igual a x menos 5, a equação 5, y igual a menos 1, e a equação 6, que é y igual a menos x menos 5. Agora eu fiz a intersecção de todas essas equações que eu obtive ali naquela análise. Então, com isso, eu obtive essa intersecção aqui, que está demarcada por azul, tá vendo? Então, essa intersecção demarcada por azul seria a nossa elipse na métrica da soma. Eu coloquei esses dados no GeoGebra e obtive exatamente a mesma equação. Então, lembrando que os nossos focos, ele estaria aqui os focos que a gente tinha definido, ele estava aqui no menos 4, 0 e no 4, 0, né? O nosso eixo maior, ele era exatamente daqui até aqui, né? Do menos 5 ao 5, então dá exatamente 10 unidades, né? Que seria o nosso 2A. Então, realmente está de acordo com o que nós esperávamos. Então, só voltando aqui para ver que realmente deu a mesma coisa. Foco 1, foco 2 e a distância entre os focos dando exatamente 10 unidades como a gente tinha previsto. Agora, eu vou fazer o mesmo para a equação da hipérbole. Então, na equação da hipérbole, a gente também define um parâmetro A, só que agora o parâmetro A vai ser menor que a distância entre os focos dividido por 2, ok? E para um ponto tá na hipérbole, a definição que a gente tem é dada pela diferença, pelo módulo da diferença entre da distância do ponto ao foco 1 menos a distância do ponto ao foco 2. Isso em módulo. Isso tem que ser igual ao nosso parâmetro 2A. Então, aqui eu fiz um esquemazinho, né? Pra gente definir, por exemplo, se esse x aqui é um ponto, a gente tá considerando que a nossa hipérbole tá no eixo 0, 0. Então, aqui tá bem no 0, 0. Se aqui é um ponto que pertence à hipérbole, se o x é o nosso ponto que pertence à hipérbole, a distância de x até o foco 1, a gente vai determinar um ponto x', né, que é simétrico a esse ponto. Então, essa distância aqui, x vai ter a mesma distância que x'. Então, a distância desse ponto aqui ao foco 1 vai ser x', e a distância ao foco 2 vai ser 2A mais x'. Então, quando a gente fizer o módulo da diferença aí, vai dar exatamente 2A. Ok, e agora a distância, o nosso parâmetro C, né, que é a metade da distância entre os focos, ele vai ser maior do que o nosso A. Agora a gente vai tentar encontrar a equação da hipérbole, com o centro 0, 0 novamente, e o eixo focal na reta OX. Então, a gente determinou que os focos estariam no menos 6, 0, e o foco 2 estaria no 6, 0. E o nosso parâmetro 2A seria 10, né? Então, lembrando que agora na hipérbole, o nosso A, ele tem que ser menor do que o C, né? Então, realmente, aqui faz sentido. O C vai ter 6 unidades e o A tem apenas 5. Ok. Agora, a gente quer determinar quando um ponto ele vai estar nessa hipérbole, ok? Então, a gente sabe pela definição da hipérbole que a distância entre o ponto ao foco 1 menos a distância do ponto ao foco 2 em módulo tem que ser igual ao 2A. Só que agora a gente vai fazer isso na métrica da soma. Com isso, a gente tem que a distância, né, entre um ponto qualquer até o foco 1 vai ser exatamente x mais 6 mais o módulo de y, e ao foco 2 vai ser x menos 6 mais o módulo de y. Quando a gente for fazer essa diferença em módulo, o nosso y ele vai embora, né? Com isso, a gente ficou só com um parâmetro aqui em x. Então, essa foi a equação da hipérbole que a gente obteve na métrica da soma. Agora, a gente vai fazer uma análise, né?
Como a gente está analisando esses dados em módulos, a gente tem dois tipos de situação, né? Que isso vai ser igual a 10, ou isso daqui, essa diferença vai ser igual a menos 10. Novamente, se fosse igual a 10, eu analisei a partir da posição do ponto X, né? Quando o ponto X tiver... se X for maior que 6 e maior que menos 6. Então, a gente obteve aqui um caso em que a gente obteve a igualdade 12 igual a 10, isso não vale, então não temos nenhuma solução nesse caso. Aqui, se x estivesse entre menos 6 e 6, a gente obteve a equação, né, que x é igual a 5, foi a nossa equação 1. E no caso em que x for menor que menos 6 e menor que 6, também a gente obteve uma equação que não vale, né, menos 12 igual a 10, não é possível. Agora, a gente vai fazer a mesma análise para o caso em que... a gente fez para o caso igual a 10 e agora a gente vai fazer para o caso igual a menos 10. Aqui deveria ter um menos. Que é menos 10. Então, para o caso igual a menos 10, a gente vai obter também duas soluções que não são válidas, tá vendo? 12 igual a menos 10 e menos 12 igual a menos 10, não é válida. E apenas uma solução aqui, que é a equação 2, que é válida, x igual a menos 5. Então, com essas soluções, a gente só obteve duas equações de retas, né? Que é x igual a 5 e x igual a menos 5. Então, nesse caso aqui, foi a nossa hipérbole fica com essa aparência na nossa métrica da soma. Colocando no GeoGebra, né? A gente colocou aquela mesma equação no GeoGebra e obteve aqui exatamente essas duas retas aqui. Ok. Agora, a gente vai fazer a mesma análise para a reta e para a parábola, né? Então, a gente vai fixar uma reta e um ponto fora da reta, que a gente vai chamar esse ponto de foco. Então, a gente chama a parábola de foco F e diretriz R, né? Vai ser a curva determinada pelos pontos, que vai ter a mesma distância de F e de R. Ok, então, na nossa definição formal, x é um ponto que pertence à nossa parábola se a distância do ponto ao foco for igual à mesma distância do ponto à reta. Ok, agora a gente vai determinar na métrica da soma como é que a gente tem essa equação. Lembrando que agora a gente vai ter o vértice na origem, né, no 0, 0, e a reta diretriz, ela foi determinada como sendo x igual a menos 3, ok? Se a reta diretriz está aqui no x igual a menos 3, observe que a gente tem um vértice, né? O vértice faz parte da nossa parábola, então o nosso foco, ele tem que estar aqui no eixo OX também, né? Vai ter que ser o simétrico desse ponto menos 3, 0. Então, o foco vai estar exatamente no ponto 3, 0. Como a gente tem um ponto Q qualquer que vai pertencer a essa reta R, né, que vai ser a nossa diretriz, a gente vai determinar as coordenadas desse ponto como sendo menos 3 e y. Observe o seguinte, quando a gente tem um ponto na nossa parábola, né, um ponto qualquer da nossa parábola, a gente vai querer que esse ponto, ele seja equidistante do foco e da nossa reta. Agora, a gente analisa essa distância do nosso ponto para a reta perpendicularmente. Então, se a gente tem aqui esse ponto P, né, é um ponto XY1,
e aqui é um ponto menos 3y, esse y aqui da reta tem que ser o mesmo y do nosso ponto. Então, eu determinei na minha equação que eles são iguais, tá vendo? Então, porque essa distância é tomada perpendicularmente. Então, o mesmo valor de y aqui no eixo das coordenadas vai ser o mesmo valor de y que a gente vai tomar na nossa reta diretriz. Então, isso era só uma observação que eu queria fazer, porque eu coloquei aqui já o ponto P com essa coordenada x e y. Ok. Então, aqui a gente tem um ponto P, x e y, né? E o ponto Q que a gente tem aqui determinado na nossa reta vai ser menos 3y. Se o ponto P é um ponto qualquer na nossa parábola, a gente tem que tomar a distância de P ao foco tem que ser igual à distância de P à nossa reta diretriz. Então, a gente vai tomar a distância de P ao foco tem que ser igual à distância de P ao nosso Q, que é um ponto qualquer na nossa reta diretriz. Ok. Lembrando que a gente tem que tomar essa distância na métrica da soma. Então, a gente vai tomar a soma dos módulos, né, da diferença das coordenadas. Então, a gente ficou exatamente com essa equação aqui. X, módulo de x menos 3 mais o módulo de y tem que ser igual ao módulo de x mais 3. Então, com isso, a gente determinou que a equação da nossa parábola vai ficar exatamente assim. O módulo de y tem que ser igual ao módulo de x mais 3 menos o módulo de x menos 3. Então, essa daqui foi a equação da nossa parábola que a gente obteve na métrica da soma. Agora, a gente tem que fazer a mesma análise a partir do que a gente pode obter com esses módulos. Então, a análise foi feita de forma similar às anteriores, né? Primeiro eu defini o valor de y no eixo positivo, né, das ordenadas. Então, o valor de y vai ser um valor positivo e analisei a posição do x na reta. Então, primeiro o valor para x maior que 3 e maior que menos 3. Então, nesse caso, eu obtive essa equação em que y é igual a 6. Agora, y positivo e o x entre menos 3 e 3. Obtive a equação 2, que é y igual a 2x. No terceiro caso, é a mesma análise. Y positivo e x menor que menos 3 e menor que 3. Então, obtive a equação 3, que é y igual a menos 6. Agora, eu fiz a mesma análise para o caso em que y é negativo, né? E a gente analisa a posição do x, né, na reta. A equação 4 obtida foi y igual a menos 6, né, que é igual à equação 3. A equação 5 foi y igual a menos 2. E a equação 6 foi y igual a 6, que foi exatamente igual à equação 1. Então, fazendo análise gráfica, a gente obteve aqui essa intersecção de retas. Então, essa daqui foi a nossa parábola obtida. E colocando no GeoGebra aquela equação, a gente obteve exatamente esse modelo de parábola. Então, essa foi a minha apresentação do trabalho das cônicas, na métrica da soma.